noite! Graça e paz. Amém? Então, como a gente já havia combinado desde o começo dessa série, primeiro domingo, os dois domingos do meio, foi um domingo que a gente seguiu a série de uma maneira até que normal. Primeiro domingo a gente teve a abordagem da pregação no formato que a gente tem aqui, toda vez, né? Todos os domingos. E à noite a gente teve aquele momento onde tivemos inclusive Giovan, que está aqui, quero agradecer mais uma vez, a Sil, que contribuíram de maneira muito especial para nós. E hoje à noite vai ser como foi no primeiro domingo. A gente quer encerrar essa série de uma maneira bem prática. Domingo que vem volta tudo ao normal, tá bom? Domingo que vem tem escola dominical, tem pregação de manhã, tem pregação de noite. Mas a gente queria muito ajudar de alguma maneira, né? Eu acho que não tem ninguém aqui nadando em dinheiro, em recursos, mas alguns de nós têm obedecido alguns desses princípios e alguns de nós têm obedecido esses princípios há muito tempo. E tem tido resultados extraordinários de melhora, de crescimento e de desenvolvimento. É só isso que a gente quer, tá bom? Então, hoje, inclusive, é até uma diferenciação. Olha a nossa igreja, que coisa legal, né? A maioria das igrejas que o pessoal vai está tirando o dinheiro da turma. Está só pedindo. Nós aqui, às vezes, pede, mas nós também queremos que o dinheiro esteja no seu bolso cada vez mais para que você doe, contribui, colabore de maneira tranquila, sem nenhum problema, de maneira proporcional, bem tranquila. Então, eu queria que vocês recebessem com muito carinho hoje mais dois irmãos nossos aqui, da nossa igreja, inclusive, e que têm tido uma caminhada de vitória muito interessante. Então, o primeiro é o Lucas Souza. Então, uma salva de palmas para o Lucas. E o Lucas, inclusive, é o autor. Olha que legal. O Lucas foi o cara que fez esse designer aqui, dessa arte, dessa vez. Ele captou minha ideia de uma maneira, assim, muito precisa. E foi ele que desenhou essa ideia aí. Se Deus me der graça, quem sabe, eu vou escrever alguma coisa em cima disso, vou usar essa arte como capa do livro. Você permite? Não vai me cobrar Reuters, tá? Tudo certo. Brincadeira, vai que vira um best-seller, né? E fica rico junto comigo. Show de bola. E o Lucas Souza é um cristão muito sério, muito comprometido, há anos aqui na igreja já, e Deus tem dado também para ele aí um caminho de vitória nessa área. Então ele tem um canal no YouTube com o Rubão, da Thalita, Dupla Economia. Então se você quer saber detalhes de onde coloca dinheiro, onde você faz isso, onde você pode talvez obter um pouquinho de melhores resultados, eles são as pessoas mais indicadas, muito melhor que eu, para falar sobre isso, tá bom? Uma outra pessoa que eu queria que você recebesse com muito carinho é o Gilmar. O Gilmar já é mais novo aqui na igreja, mas também tem sido uma bênção. Uma salva de palmas para o Gilmar. Senta aí, Gilmar. E para quem ainda não conhece Gilmar, o Conecta, que trabalha com com algumas crianças, né, com alguns pré-adolescentes, adolescentes, com a parte da informatização. E ele, mais Zaquésia e mais alguns aí, tivemos uma ideia e eles toparam, assim, de antemão, nós vamos ter o Conecta Mais. Então, possivelmente, aí ainda nesse primeiro semestre, estaremos dando mais detalhes, que é a ideia de aproximação digital, o uso mais seguro do celular para o pessoal acima de 60 a mais, ou até quem tem um pouco menos de 60 e que quiser participar, essa galera como eu, que, por exemplo, não nasci nesse mundo digital, mas de repente quer ser melhor informado. Então, eles estão elaborando um currículo, nós já temos aí um corpo de voluntários que vão ajudar a gente com isso, tá bom? Só para dar uma cabeçada aqui, uma encabeçada, eu vou mostrar uma coisa que eu mostrei de manhã. Vou tentar não ficar em pé, tá bom? Né? Mas é que eu me empolgo, quero ficar em pé. Mas a ideia aqui a gente vem desde o começo dessa série, eu parti a abertura dessa série com esses dois versículos, né? Vamos ler juntos, todo mundo? 1, 2, 3. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Então, eu acho que é uma recomendação muito clara para a gente ter muito cuidado. Eu acho que muito mais do que um lance afetivo, é um lance de devoção ao dinheiro, né? Então, nós estávamos no acampamento dos jovens, foi muito interessante a temática de amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque até o amor próprio só vai poder ser equilibrado e saudável, posso assim dizer, se eu tiver referências do amor que Deus tem por mim. Se eu me amar por mim mesmo, vai ser ruim, vai ser uma catástrofe. Possivelmente, estarei trilhando caminhos de idolatria em relação a eu mesmo. Talvez seja por isso que muitos de nós temos muita dificuldade com a gente mesmo. Porque a gente está se amando sem essa referência do amor de Deus por nós. E talvez nossas definições de amor, elas estão muito mais para o campo do sentimentalismo, muito mais para o campo de dar para nós aquilo que a gente deseja, do que aquele amor que oferece o que a gente precisa. Então a gente tem que obedecer esse versículo, e é difícil. Mas aí eu também parti dessa ideia aqui, que, vamos juntos? Porque a sabedoria serve de defesa,
como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá a vida a seu possuidor. Não vamos falar da sabedoria, é óbvio que a ênfase do texto está na sabedoria de Deus, mas eu queria pegar essas duas comparações que tem nas duas primeiras linhas do versículo, porque a sabedoria serve de defesa. Então, como é que a sabedoria defende as pessoas? Como é que a sabedoria ajuda as pessoas nos seus processos de vida? E aí é interessante que ele faz essa mesma comparação em relação ao recurso financeiro. E aí, daqui eu criei uma ideia, que é a ideia do start. Então, qualquer valor que seja, por mais difícil, por mínimo que ele possa ser, eu acredito que é um mínimo passivo de crescimento. Irmãos, eu concordo plenamente, vivemos num país que, de certa forma, vive uma crise abundante, uma crise crescente, e a gente, às vezes, olha para o cenário e tem muitas dificuldades de ter esperança. E parece que não tem dinheiro que chegue. Então, eu, por exemplo, com um estilo de vida muito razoável aqui em São Paulo, em termos só de escola, carro, convênio médico, coisa assim, eu estava fazendo as contas ali em casa e falei, meu Deus do céu, eu preciso de mais um emprego, eu preciso de mais um trabalho. É muito, o custo de vida que a gente tem é muito alto. E aí eu fico, meu Deus, mas o que eu corto? Vou tirar o menino da escola? A escola está terrível. Eles já estudam numa das escolas mais baratas da região. O que eu vou fazer? Vou vender os carros? Vou fazer o quê? E aí a gente começa com aquele exercício e tal. Mas eu sei que é muito difícil. Só que eu quero desmistificar aqui hoje. Então a gente tem alguém que tem obedecido bastante esses princípios e Deus tem dado ampla suficiência. E a gente tem alguém aqui também que tem obedecido esses princípios e tem um certo conhecimento técnico. Eu já não tenho tanto esse conhecimento técnico. Eu só estou obedecendo os princípios. Está dando certo. Só que minha ideia pastoral aqui é mostrar para você que mesmo o menor valor que seja, nenhuma perspectiva de longo prazo, eu não estou dizendo que você vai ficar rico, não estou dizendo que você vai mudar de vida. Eu estou dizendo, quer dizer, vai mudar de vida, porque disciplina muda a vida da gente. O que eu estou dizendo é que talvez você possa viver livre de menos dívidas, você pode viver mais tranquilo, você pode de repente acessar coisas que você achava que era impossível para você, e aí você começa a perceber que não era tão impossível assim, que é uma questão de disciplina. Desde muito cedo eu aprendi uma coisa, que a questão do recurso, ele é o tamanho. O recurso, assim, se eu não tiver uma cabeça boa, não adianta ter um tamanho de dinheiro desse tamanho, porque não vai resolver meu problema. Quando a cabeça é boa, o dinheiro desse tamanho para o dinheiro desse tamanho, a diferença é o tempo de alcance. O que eu tenho aprendido é que gente com dinheiro desse tamanho, mas com a cabeça boa, às vezes demora um tempo, mas ele alcança, porque ele persiste. Então é lógico que alguém com uma cabeça de gestão boa de dinheiro, de recursos, e tiver um tamanho de dinheiro desse tamanho, excelente, porque ele vai antecipar o tempo. Mas tem gente aqui nessa igreja que ganha bem pouquinho, assim, um salário bem justinho, e não deve nada, cara. Se a gente pudesse abrir aqui para algumas famílias, tem família aqui na igreja que vive assim bem justinho. Quem falou eu aí? Legal, legal. É isso aí, glória a Deus. Justinho, bem ajustadinho, talvez 2 salários mínimos, junto o marido, junto a esposa, não dá 5 mil reais no mês, e os dois estão vivendo sem dever nada para ninguém, não falta comida em casa, as contas estão tudo em dia. Então você vê que não é necessariamente um tamanho do dinheiro. O tamanho de dinheiro pode antecipar processos, desde que a pessoa também esteja uma cabeça boa. Porque tamanho de dinheiro sem cabeça boa para gerenciar é só amplitude de dificuldades. Então, eu queria que a gente tivesse uma tese. Qual que é a tese? Todo mínimo, por mais mínimo que seja, é um mínimo passivo de crescimento. Podemos repetir todo mundo juntos? Todo mínimo, por mais mínimo que seja, é um mínimo passível de crescimento. E eu acredito muito nisso. E aí eu coloquei essa ideia de manhã. Se você quiser assistir a pregação inteira, você pode entrar lá no YouTube e vai pegar todos os detalhes, né? Então eu trabalho a ideia de mordomia ali, que é uma abordagem com vários temas, mas o principal dela é a ideia de você ter uma cosmovisão de que tudo é para a glória de Deus. E eu parto da ideia de que o mordomo, ele devolve ao Senhor, ele recebe a possibilidade de fazer uma gestão, de administrar, seja lá recursos financeiros, bens, propriedades, tudo do seu Senhor, e ele tem que devolver isso para o seu Senhor de uma maneira ampliada, de uma maneira crescida. Essa para mim é uma abordagem de mordomia. E aí a gente quebra esse negócio de 10, 20, 30%, nós já entendemos que tudo é do Senhor, 100% é de Deus. A pergunta é, o que a gente faz com os outros 90%, partindo da ideia de que temos 10% como referência de medida de oferta e de dízimo. Na verdade, eu acredito na ideia do Novo Testamento de proporcionalidade. Eu acho que o dízimo, 10% de medida, é uma medida de referência.
Mas aí eu até disse de manhã, imagina um cara que ganha 50 mil reais, ele dá 5, ele acha que ele está sendo generoso só porque ele deu 5 mil reais, ele tá colando a generosidade dele à quantidade de recursos, e não ao tamanho do sacrifício. Com todo respeito, eu sei que é proporcional é proporcional, mas pensa comigo, alguém que ganha um salário mínimo e dá 162 reais de dízimo, para mim o sacrifício dessa pessoa é muito maior do que alguém que ganha 50 e dá 5 mil, porque cara, viver com 45 é suave na nave, quer dizer, depende também do estilo de vida. Mas a gente parte do pressuposto de que alguém que ganha 50 mil, cara, vai viver com 45 com a tranquilidade, a não ser que seja, perdão aqui a escancarada, a não ser que seja muito burro financeiramente. Tá? Então, só se for uma burrice muito grande, porque uma pessoa ganha 50 mil e passar muita dificuldade em relação a dar 5 mil e ele achar que ele é extremamente generoso, talvez precisa trabalhar a visão em termos de recurso financeiro. A gente parte dessa ideia de que tudo é do Senhor. Então começa aqui, ó. A ideia é de que todo mínimo é um mínimo passivo de crescimento. Eu penso assim, seja lá qual for o valor, eu acho que é como se fosse um ponto de start. E isso serve tanto para a questão administrativa, quanto serve para o desejo que você tem de crescer. Não vejo na Bíblia que seja um pecado a gente desejar dar degraus de crescimento em termos de quantidade financeira, desde que você consiga obedecer os 2 textos de Eclesiastes. Que o dinheiro é defesa e que você não pode amar o dinheiro. Se você não amar o dinheiro e o dinheiro é defesa, então o dinheiro é recurso. Dinheiro é possibilidades. Quanto mais recursos, maiores as possibilidades. Se o dinheiro estiver no lugar certo e Deus sobre todas as coisas, sobre a sua vida, o dinheiro não é o seu problema. Eu conheço gente rica, gente. Poucos, não muitos. Mas eu conheço gente rica, muito rica, e que o dinheiro, cara, para ela assim... Alguns de nós aqui, com muito menos, já ficou muito besta, já ficou muito metida a besta comparado a gente que é rico de verdade e que já entendeu que aquele dinheiro ali, ele não leva para o céu, ele não leva para lugar nenhum, não adianta se os filhos de repente não vai dar conta de fazer a gestão daquilo no futuro, a pessoa já entendeu que aquilo é só uma possibilidade, é um recurso. E alguns de nós, às vezes, com muito menos, cresceu só um pouquinho, já está se achando. Então, na verdade, o problema maior não é o dinheiro, o maior problema é o nosso coração. Quando Deus dá atribuições, Jesus fala mais de dinheiro no Novo Testamento que qualquer outra coisa, é que na verdade o problema não é o dinheiro, o problema é o coração do ser humano. E aí é o nosso negócio, o nosso problema é o coração, porque se o dinheiro não estiver aqui, mas estiver aqui, está tudo certo, porque daqui ele vem para cá. Ó. Se Deus estiver no lugar certo, em nossa mente, o dinheiro não está aqui, o dinheiro está aqui, e aí ele vem para cá. Ó. Quando o dinheiro vem para cá, aí cresce as possibilidades. Então, eu parto da ideia de um mínimo, um ponto de partida, um degrau de escada, porque eu acredito que todo mínimo, por mais mínimo que seja, é um mínimo passivo de crescimento. E aí o meu desejo é que você não deva, que você não tenha dívidas e que de alguma forma alguém caiba no seu guarda-chuva. Então você pode ajudar alguém, você pode abençoar a sua família, você pode viver livre de dívidas, você pode, sei lá, no meu caso, que eu estou com um monte de filhos, já não é guarda-chuva mais, né? Eu brinquei de manhã, tem que ser uma barraca gigante para caber todo mundo aqui debaixo, mas a ideia é essa. E aí eu começo então já com as minhas perguntas, que eu quero que os meus participantes aqui, os meus irmãos que vieram ajudar, a gente vai conversar e você também vai ter direito de contribuir, de colaborar, você pode levantar a mão, fazer uma pergunta, tá bom? Se você não quiser se comprometer, você fala assim, ó, meu vizinho, o vizinho do vizinho, o tio do meu tio, tá bom? Não tem problema. A gente vai tentar controlar o horário aqui, as meninas lá atrás me dão uma ajuda, mas eu quero começar assim, ó. Na opinião de vocês dois, por que muitas pessoas têm tanta dificuldade? Muitas, não é todas, né? Mas muitas pessoas têm muita dificuldade de guardar dinheiro no nosso país. Muitas pessoas. E isso afeta até na igreja. Então a minha pergunta é, na opinião de vocês, por que muitas pessoas têm tanta dificuldade para guardar dinheiro? Aí, Gilmar e o Lucas, quem quer começar? Gilmar, vai lá, Gilmar. Bom, eu acredito que o pessoal, as pessoas, né, ela tem uma falta de planejamento, uma desorganização, e aí não sabe para onde que o dinheiro tem ido, onde tem sido gasto, e uma necessidade de se recompensar, de antecipar algo que não é o momento para ela comprar ali. Então, ela acaba se perdendo. Então, você está dizendo que algumas pessoas têm dificuldade de guardar dinheiro porque elas gastam muito? Se recompensar. Elas têm aquela coisa sentimental em relação ao recurso, né? Ela não está muito legal e para ela se sentir melhor, ela compra alguma coisa que talvez ela nem precise. E geralmente isso custa caro, né?
Lá em casa eu tenho até evitado sair de vez em quando, porque sair com todo mundo implica em gasto, porque alguém vai dizer que está com fome. E alguém com fome é todos com fome, porque não tem como dar algo para um comer e não dá para todos. Então, essa coisa a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente não faz conta disso, né? E pode realmente estar atrapalhando muito a gente. Legal, Gilmar. Fala aí, Lucas. Então, eu vou acrescentar 2 pontos principais ao que ele falou ali. Primeiro, hábito. Tudo começa com hábito. Então, com relação a mim, seria desde sempre. Então, desde o primeiro emprego, você já tem o hábito de separar uma parte para essa segunda resposta que eu vou dar, que é uma visão de longo prazo, nunca de curto prazo, né? Então, é sempre isso. Então, eu tenho que ter por hábito guardar dinheiro e eu tenho que entender que eu preciso enxergar a minha vida mais do que 1, 2, 3 dias. Então, eu preciso, de certa forma, ter isso dentro de mim, compreender isso de mim dentro dos meus próprios... Como eu posso dizer assim de maneira clara, como algo que faz parte da minha própria existência. Sua rotina, eu tenho um hábito e, ao mesmo tempo, eu enxergo que, futuramente, talvez eu precise de um recurso que falte lá na frente. Sensacional. Eu tenho... Meu pai, né, é uma prova disso. Eu contei de manhã que meu pai forçou meu irmão também, mas eu quero dar o meu próprio exemplo pessoal. A minha primeira casa que eu comprei, que eu morei quando a gente casou, eu e a Das casamos, eu já tinha comprado há mais ou menos uns 4 anos. Quando nós nos conhecemos, eu estava terminando de pagar, mas foi interessante, porque quando eu comprei essa casa, eu até nem dei detalhes assim de manhã, mas aí aqui até pega uma coisa, principalmente para a galera que é mais jovem, que está morando com seu pai, morando com sua mãe, pelo amor de Deus. Eu sei que às vezes a gente fica meio assim, com aquele ímpeto jovem, não quer ouvir o pai, não quer ouvir a mãe. Então, meu primeiro apelo já aqui hoje, cara, presta atenção no que seu pai está falando. Eu tenho dito para os meus filhos assim o tempo todo, se tem alguém que quer o bem de vocês, é o pai e a mãe. Eu escuto a minha mãe falar isso até hoje. Meu pai pega no meu pé até hoje. André, para de comprar coisa, para de não sei o quê, vende esse carro, compra um carro zero para não pagar mais manutenção de oficina, não sei o quê, e guarda dinheiro, porque você não sabe o que pode acontecer. Meu pai fala isso para mim até hoje, eu já estou casado há 16 anos. Mas quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu lembro que eu ganhava R$159, eu dei esse detalhe de manhã. Você quer saber os detalhezinhos? Você assiste a de manhã. Eu contei que o meu pai forçou eu guardar uma boa parte do recurso que eu ganhava, e a ideia do meu pai era assim: enquanto eu sou jovem, solteiro e moro na casa do meu pai, se meu pai e minha mãe estão trabalhando para manter a casa e eu estou tendo a oportunidade de trabalhar, eu deveria guardar metade do que eu ganho. Irmãos, eu guardava metade do que eu ganhava. Então, eu dos 14 aos 18 anos, se eu ganhasse 100, eu guardava 50 e gastava 50. Ganhava 200, gastava 100 e guardava 100. Ganhava 500, gastava 200 ou 250, guardava 200 ou guardava 300. E isso virou um negócio que quando eu comecei com 14, quando eu cheguei aos 18, eu tinha dinheiro para comprar um carro. Não comprei. Quando chegou aos 19, eu comprei um carro. Não comprei um carro zero. Tinha dinheiro para comprar um carro zero, não comprei um carro zero. Comprei uma Paraty novinha, paguei à vista, tudo com dinheiro de caixinha de supermercado. 1 ano depois eu troquei por um Gol bolinha. Só que nessa época eu já não era mais empacotador. E eu já não ganhava mais aquele valor todo dia. E eu ganhava R$785 de salário. E aí o carro quebrou. E antes do carro quebrar, o seguro tinha vencido. Era um Gol bolinha GLI, um carro lindo. Eu parei na frente da casa do meu pai, veio um cara bêbado com uma saveiro, bateu na lateral e arrebentou a porta. Só a porta, para encontrar uma porta para trocar, custou 350 fora a funilaria. Aí, se não bastasse isso, deu um problema elétrico no carro, tive que trocar cabos, bobinas, foram mais 350. Meu pai virou para mim e falou: com todo respeito, eu sei que você comprou esse carro com seu dinheiro, só que se eu fosse você, eu vendia esse carro, porque se você ficar com esse carro vai comer todo o seu salário e você não vai fazer mais nada. Eu paguei 10.300 naquele Gol, vendi por 11.500 e dei de entrada na casa que a gente foi morar. Foi uma das melhores coisas que eu fiz da minha vida. E tudo foi em cima do meu pai, porque tudo que eu comprei, eu tinha pavor de alguém chegar perto de mim com interesses materiais. Como eu já não tinha quase nada, eu tinha medo de perder qualquer coisinha que fosse que a gente estava conquistando. Qual era a estratégia? Carro, casa, ninguém sabia de nada, ninguém. Tanto que quando foi para casar com Das, eu contei de manhã que eu fui abandonado porque a pessoa falou que eu não tinha onde cair morto. Quando eu conheço o Das aqui 1 ano e meio, graças a Deus, né? Quando foi 1 ano e meio que apareceu a notícia de que André ia casar, uma das perguntas é: mas onde André vai morar? Onde que André vai morar? Aquela surpresa. André tinha uma casa paga. Fui morar com essa moça, ela virou para mim e falou assim: eu quero uma casa azul royal. Eu, maluco, apaixonadão, pintei a casa todinha de azul royal.
Você está entendendo? Então, abri demais. Até abri demais. Mas o que eu estou falando aqui é, olha a disciplina de anos. Você está colado aí no seu marido, você está olhando aqui para mim? Lembra ali aquele bairro que tinha ali perto da padaria Menininha. Para trás da padaria Menininha, como quem vai, a minha casa era ali. Então eu comprei uma casa ali, e nessa casa nós moramos 7 anos. Luiz André nasceu nessa casa. Então o que eu quero dizer é assim, ouça o seu pai, ouça sua mãe, se o conselho é bom, e pense a longo prazo. Você vê, não foi um negócio assim. Cara, eu estou numa disciplina de guardar um negocinho assim há anos. Então eu queria que você pensasse, inclusive matematicamente, pensasse a longo prazo. E eu acho que uma outra coisa que ajuda nessa resposta é de que as pessoas também não guardam dinheiro porque elas acham que tem que ser muito. E aí, o que vocês acham? Concordam? Alguém aqui do auditório quer fazer uma pergunta, quer falar alguma coisa em relação, acrescentar alguma coisa? Giovanni, por que as pessoas têm tanta dificuldade para guardar dinheiro? Alguém mais quer contribuir? Você levanta a mão e o microfone vai até você. Vai lá. Boa noite. Boa Só noite. para acrescentar, tem pessoas que têm trauma por dinheiro, têm aversão a dinheiro. Então ela acha que dinheiro é associado a algo do mal. Verdade. O problema, então, dessa pessoa, inclusive, é teológico. Muito obrigado. Mais alguém? Que pode ser. E, na verdade, geralmente a pessoa tem essa aversão ao dinheiro, por quê? Porque alguém fez muito mal para ela, ou a situação foi muito ruim de vida dela, e ela não consegue olhar para aquela situação, ou para aquela pessoa, com o olhar de Deus. Então, ela está olhando para ela mesma, como referência, e é como se ela tivesse que provar alguma coisa para aquela pessoa. É igual o cara que usa o pai que bebeu como justificativo para beber. Meu pai bebeu, eu bebo também. Você está entendendo? Então, muitas vezes, a situação ruim daquela pessoa, ou o mal que aquela pessoa, que alguém fez para ela, justifica. Muita gente acaba repetindo, talvez até de maneira inconsciente, meio involuntária, os erros que os pais cometem em relação a essa parte financeira, inclusive. Então, pode ser um grande problema, a questão, inclusive, de perspectiva teológica. Bom, alguém mais? Minha segunda pergunta, então, para os nossos amigos candidatos, ou convidados aqui. Candidatos, já pensou? Misericórdia. Qual o princípio deve estar por trás da ideia de guardar dinheiro? Qual é o princípio bíblico que deve estar por trás? Ou quais princípios? De repente, vocês pensaram em mais. Quem quer começar? Pode falar, Gilmar. Eu acredito que prudência e Show. responsabilidade. Eu acho que a gente pode olhar o caso de José. Nossa, sensacional. Deus, ele dá revelação para José, fala que vai ter os 7 anos de fartura, 7 de seca, de falta. E José, ele sabiamente, ele entende que tem que economizar. E economizar ali não é uma falta de fé, mas se preparar para tempos difíceis, né? E lá em Provérbios 21:20 fala que o sábio ele tem pão e azeite armazenado, enquanto o tolo ele gasta tudo. Excelente esse versículo. Muito bom, obrigado, Gilmar. O que mais? A pergunta é, qual é o princípio, ou quais princípios que podem estar por trás da ideia de guardar dinheiro? O Gilmar falou da prudência, gostei demais. Mas assim, eu entendo que o principal, e aqui numa visão cristã mesmo, é doar. Eu entendo que, por mais que esteja sabedoria sobre o ganhar, o dinheiro do cristão, ele é apenas uma ferramenta, é um instrumento, nada mais que isso. Ele não é algo para qual eu me realizo na conquista dele. É qual Deus me concede a graça, seja com pouco ou com muito desse dinheiro. Esse dinheiro ele tem que ser, e aqui, pessoal, é obrigatório, eu tenho que dar para a obra de Deus ou abençoar pessoas que necessitam, né? Tem inúmeros outros versículos que vão dizer o seguinte: aquele que muito teve, nada sobrou. E aquele que pouco tinha, nada faltou. Porque o dinheiro na mão do cristão, ele precisa circular de maneira que seja proveitosa e que abençoe o próximo. E profética, né? Imagina, você tem a possibilidade de ajudar uma pessoa que está no seminário, você pode pagar a faculdade de alguém que de repente tem uma dificuldade muito grande. Eu acho que é até melhor que dar o dinheiro em si. Você imagina você pegar um menino que talvez os pais não tenham condições de dar uma educação assim talvez mais parruda, talvez com uma qualidade maior. Você imagina você dar, 3 anos de faculdade para uma pessoa? Pagar o seminário de alguém que
que de repente vira pastor ou uma conselheira bíblica, né? Pessoas que, gente, é um negócio fabuloso. Então, se Deus tem te dado esses recursos, pensa com essa visão de ter mais gente debaixo desse guarda-chuva. E eu acho que entra essa ilustração que o Lucas está dizendo aqui, ó. É mais gente para abençoar, né? Nós mesmos, eu e minha família, nós somos tremendamente abençoados com uma pessoa, e eu virei para ela e falei assim, ela ofereceu uma casa para nós. Eu falei, cara, mas eu morrendo de medo, chamei a diretoria da igreja, falei, irmãos, todo mundo sabe, eu tenho minha casa, eu sou cuidadoso com o meu recurso, tá? Não quero que, eu tenho um salário bem razoável, não quero que ninguém fale que eu estou aproveitando da pessoa. Sabe o que a pessoa virou para mim e falou? Pastor, o senhor tem 3 filhos, eu quero honrar o senhor. Ela falou, como assim? Então, eu sei de tudo que o senhor... Eu sei quanto o senhor ganha. E se tem uma pessoa que todo mundo sabe o salário dele praticamente, é o pastor. Quem define é a assembleia, é o povo lá. Ele falou desse jeito. Ele falou, eu sei quanto o senhor ganha, eu sei que essa casa é do senhor, só que não está paga. O senhor não está entendendo. Eu quero honrar o senhor da seguinte maneira. Eu quero que o senhor more na nossa casa de graça, e eu quero que o senhor adiante sua casa. E pague sua casa. E quite sua casa. Então, tem pessoas que têm um nível de recurso financeiro tão grande, mas o desprendimento, e aí eu acho que isso é muito legal, porque aí o dinheiro não tomou conta do coração e aí nem ela virou escrava desse recurso financeiro. Eu acho que um princípio que está por trás também é o lance, e eu acho que também tem a obediência, porque se a gente olha para o recurso na perspectiva de mordomia, fazer o dinheiro crescer é uma obediência, não fazer o dinheiro crescer é um pecado. Já começa aí, parábola dos talentos. Ali é dinheiro. O que tinha 1 enterrou, o que tinha 2 multiplicou, o que tinha 5 multiplicou. Aqui eu ensino isso como níveis. Mas pensa assim, o que enterrou, o Senhor veio e falou assim, você devia ter colocado pelo menos no banco, porque quando eu voltasse eu pegava pelo menos juros. Jesus, o Senhor dos talentos, condenou aquela atitude. Por quê? Porque aquela pessoa não fez uma gestão de mordomia. Aquele recurso na mão daquele mordomo, aquele não foi um mordomo fiel. O de 2 foi um mordomo fiel dentro das capacidades de alguém que multiplica 2 para 4. E o de 5 foi um mordomo fiel que multiplicou de 5 para 10. Show de bola. O de 1 foi um mordomo infiel. Por isso que ele leva uma chapuletada e o que é dele é tomado. Por quê? Porque ele não administrou na perspectiva de que aquilo crescesse. Então, eu parto da ideia de que o mínimo que seja... Você vê, se tem gente aqui que, com a sua família, vive com 1, 2 salários mínimos e não deve nada para ninguém, então é possível de alguma maneira. Não estou dizendo que é fácil e nem estou dizendo que cabe na realidade de todo mundo. O que eu estou dizendo é assim, essa pessoa encarou uma realidade de que o dinheiro dela é desse tamanho e ela não vai viver para além disso. E isso é maravilhoso. Se ela vai fazer isso crescer, se ela vai ganhar mais, se ela vai... Mas só o fato dela viver aqui dentro dessa realidade já possibilita algo extraordinário para ela. Agora é óbvio que eu parto da ideia de que mesmo uma pessoa com um salário mínimo, ela tem que fazer esse dinheiro crescer de alguma maneira, guardar alguma coisa que seja para o futuro, né? Eu acho que tem um negócio aqui também que atrapalha muita gente. Muitas pessoas são educadas a viver desse jeito. Vive só para hoje, o amanhã pertence a Deus. Então, e aí a pessoa, inclusive, usa isso aqui, um argumento espiritual. Que ela, não, eu vivo na dependência de Deus. Não, estou obedecendo a Deus. E a igreja, o Paulo orou aqui, agradecendo a generosidade da igreja de Tessalonicenses. Mas essa generosidade da igreja de Tessalonicenses foi derramada sobre a igreja de Jerusalém. Por que foi derramada sobre a igreja de Jerusalém? Porque Paulo pediu, porque a igreja de Jerusalém, que estava acreditando que Jesus ia voltar, todo mundo parou de trabalhar, eles venderam tudo que tinha, dividiram tudo entre si e passou o tempo, Jesus não voltou, eles estão passando dificuldade. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado com isso aqui, Tem gente que só vive para hoje e o amanhã pertence a Deus. Eu acho que isso aqui é um pecado. Tá? Mas eu também acredito que isso aqui também é um pecado. Porque Eclesiastes vira e fala, mês da família, vai ter uma mensagem na série da família que é em cima do texto de Eclesiastes. Desfrute a vida com a mulher que você ama. É a melhor paga que você tem sobre a terra. Por quê? Porque tem muita gente também que só pensa no futuro e não desfruta nada hoje. É um muquirango, um canguinha desganhento, que não compra é ruim. A pergunta é, será que não dá para pegar isso aqui e trazer um pouquinho para cá? Pegar isso aqui e trazer um pouquinho para cá? Então, eu acho que muitas pessoas não entenderam um princípio de prudência. Qual o princípio de prudência? Pode ser que realmente o amanhã não pertença, eu não tenha o amanhã. Pode ser que eu não tenha o amanhã. Mas a minha pergunta é, e se o amanhã vir? Se houver o amanhã para você, como será esse amanhã? Então, eu disse que eu hoje, aos 40 e pouquinhos, estou desfrutando de coisas que eu tenho feito desde os 18 anos.
né? Eu não sei quantos anos mais Deus vai me dar, mas eu fico olhando assim que a nossa sociedade, a estimativa de vida hoje é maior, é para o envelhecimento. Então nós vamos ter muitas pessoas que vão passar aí dos 70, 80 anos e bem, com saúde. Você está entendendo? Então a minha pergunta é, se eu chegar a 80 anos, como é que eu vou estar? Cara, meu pai tem 74 anos, a minha mãe acabou de completar 70, os meus pais não dependem de mim para nada. O contrário, eu que ganho muito mais que meu pai, vira e mexe, é meu pai que está me ajudando. Eu não estou aqui contando, no sentido nem que eu nem peço, o que eu estou dizendo assim, na visão do meu pai eu tenho 4 filhos, eu tenho uma esposa, eu estou provendo a minha casa com a esposa sem trabalhar fora, na cabeça dele qualquer coisa que entrar vai me ajudar, qualquer coisa que vai entrar vai me ajudar. Se ele sonhar que meu carro deu algum defeito, ele quer me ajudar. Eu viro para ele e falo, pai, pelo amor de Deus, o senhor tem que guardar seu dinheiro para ir no médico, para pagar um exame se precisar. Ele falou, o dinheiro é meu, eu faço com o meu dinheiro o que eu quiser, não posso dar para você não? Se você não quiser, eu vou dar para os meus netos. Você não quer, não? Eu quero te ajudar. Olha a cabeça da minha mãe, a cabeça do meu pai. Minha mãe tem um salário mínimo. De vez em quando ela vem, ela aparece do nada, ela fala, você trabalha muito, desce aqui, que eu estou na porta da escola esperando você chegar para pegar os meninos, e eu vou no shopping com vocês, e eu vou pagar o almoço. Sou sua mãe, não posso pagar seu almoço? Presta atenção, um exemplo de quem não viveu só o hoje, mas os meus pais não vivem só o amanhã. Mas eu acho que se Deus der 20 anos, mais 30 anos para os meus pais não vão me dar trabalho, nesse sentido. Meu pai se preocupou até onde, eu acho que aquela frase que eu ouvi lá de que onde não tem onde cair morto, nós tem até onde cair morto agora, pode cair morto que tem lugar para jogar dentro. Então, assim, é um cuidado que eu e você devemos ter, porque tem um princípio por trás de prudência. A gente não tem garantia de que o amanhã vai ser realidade para nós. Mas e se o amanhã for realidade para você, como é que vai ser? Então eu acho que o futuro também é uma coisa que a gente começa a construir hoje. Eu quero rapidinho mostrar um negócio aqui. Vamos ler juntos a frase? Todo mínimo, por mais mínimo que seja, é um mínimo passivo de crescimento. Então na parábola dos talentos tem um, tem um, dois. Eu creio que isso aqui são níveis também. Eu gosto de transformar essa ideia em níveis. Então é como se você alcançasse o nível 1. E aí olha, por que eu gosto de pensar em nível? Porque se você não passa para o próximo nível, se você não é fiel no nível 1, automaticamente você não pode passar para o nível 2. É por isso que nessa visão, a gente é contra a visão mística de ganhar dinheiro, no sentido assim, você tem que ganhar na loteria, é sorte, é não sei o que e tal. Por quê? Porque se a sua cabeça não tiver, cuidado com, eu não me interpreta mal, mas quer dizer, se a sua cabeça não tiver preparada com as competências necessárias para a administração daquela quantidade de recurso, você vai ser mais uma pessoa dentre as estatísticas que a gente já tem no Brasil. Você dorme pobre, amanhece milionário por ter ganhado num jogo de loteria, e daqui a um ano você está mais pobre do que antes de ter ganhado na loteria. Por quê? Porque você não aprendeu a lidar com aquilo ali. Aí aquilo ali você acha que na sua cabeça é infinito, é inesgotável, nunca vai acabar, mas pode acabar. Então a ideia é de que se você é fiel no nível 1, você pode ir para o 2. Se você for fiel no 2, você pode ir por 3. E olha o legal do 3, que se a gente for pegar em números, o que foi fiel no nível 3, que multiplicou 5 para 10, a competência dele foi aumentando a tal ponto que o de 1 deu para ele. Então ele não aumentou só para 10, ele agora virou administrador de 11. Imagina se ele foi fiel de verdade na próxima multiplicação. Agora ele está fazendo gestão de 22. Então é níveis, nível 1, nível 2, nível 3. E aí por que eu quero mostrar isso? Porque, da minha cabeça, o principal problema para nós no Brasil, inclusive em termos de educação financeira, educação de consumo, de lidar com recursos, parte disso aqui. Muitos de nós não fazemos matemática. Repete comigo. Fazer matemática, perseverar em pequenos começos e mentalidade a longo prazo. Por quê? Eu mencionei que eu gosto de ler bastante, alguns livros, e eu, pensando nessa série, logo desde o ano passado, final do ano, para o começo desse ano, eu comecei a ler, voltar a várias leituras, inclusive de materiais que eu ainda não tinha lido. Eu fui ler o livro de um carinha que fundou aquela loja que começou aqui no Capão, ou foi na Zona... Acho que foi aqui no Capão e se expandiu para vários lugares. E aí que tem um desenho do macaquinho. Agora tem aquela loja em vários shops. Ele começou aquela loja com a ideia de ser uma loja que vendia produtos de várias marcas diferentes. E aí daqui a pouco ele começa, essa loja aí, daqui a pouco ele começou a produzir seus próprios materiais, mas você pode ver que na loja dele ele vende coisa de todo mundo e vende as coisas que é da loja dele com a marca dele. Mas aí, o que me chocou num relato do livro era de que ele fala que a maioria dessas lojas que vendem tênis muito caros, roupas muito caras, o alvo de compra dessas pessoas não são os milionários.
quem de fato deveria comprar. São pessoas de classe normal, nós assim, da periferia, alguns de vocês daqui da média para alto, alguns que nem eu, assim, classe média para baixo, para baixo, para baixo. Aí ele virou e falou assim, vocês estão rindo por quê? Vocês não acreditam que eu sou assim, que eu tô... Claro que eu sou, vocês... Aí, o que foi? Aí ele fala que qual é a mentalidade que está predominando na maioria da cabeça das pessoas e por que essas pessoas se tornaram alvo de marketing estratégico desses produtos. A ideia deles o Gilmar não falou do consumo? A ideia dele é, o cara pensa assim, eu não vou dar conta de comprar uma casa, eu não vou chegar em muitos lugares, talvez nunca vou viajar para fora do país, então o máximo que eu vou fazer é, vou comprar um tênis, já que eu não posso nada, então eu vou pelo menos andar com um tênis da hora, uma roupa da hora e uma moto da hora, porque nem um carro mais o cara dá conta de comprar, porque um carro caro do jeito que está. Então a mentalidade, a maioria dessas lojas tem como objetivo alcançar essa parcela da população, que ganha 1 salário, 2, 3 salários, que na cabeça delas, elas nunca vão dar conta de melhorar de vida, nunca vão sair do aluguel, nunca vão comprar uma casa própria, então pelo menos eu vou andar com um tênis da hora e uma roupa da hora. Então, eu acho que o que falta é matemática, perseverar nos pequenos começos e mentalidade de longo prazo. Por quê? Olha o que eu mostrei aqui de manhã, e aí os meninos já vão voltar a falar. Isso aqui é um projeto que eu fiz para filhos. Na verdade, eu comecei isso com o Luiz André, meu filho mais velho. E eu pensei assim, que mesmo que eu estivesse sem emprego formal, de salário fixo mensal, sem trabalho eu acho que é muito difícil uma pessoa, só se a pessoa não quiser. Ainda mais no Brasil, contexto de Brasil, o cara só não trabalha se o cara não quiser. Está entendendo? Você vai na loja de doce, pega uma caixa de água, joga um gelo no isopor, vai para o Farol, você vende uma garrafa de água de R$1 por 5, por 4, 3, 2 por 5, você se vira, você arruma, dinheiro você faz. Então trabalho tem. Eu acho que talvez possa faltar emprego. Na minha cabeça, o que eu pensei? Se me faltar emprego e me faltar salário fixo, eu quero ter um plano que eu consiga cumprir mesmo com qualquer outro tipo de trabalho. E aí eu fiz isso aqui, R$10. R$10. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz num dia aí. Quantos meninos aqui de 18 a 22 anos que não é casado, de 15, 16 a 20, 22 anos, 25 anos, solteiro que ainda não casou e está trabalhando, levanta a mão. Quem é os jovens que estão aqui com 18, 15? Solteiro, não estou falando casado, jovem solteiro. Está trabalhando? Algum desses que levantou a mão ganha menos do que um salário mínimo? Se você ganha menos que um salário mínimo, levanta a mão. Está no Jovem Aprendiz e tal, aí ganha uma bolsa. Legal. Tudo bem. Sem constrangimento nenhum agora. Qual de vocês que estão aqui tem 6 mil para me emprestar agora? Oi? Não, estou falando sério. Qual de vocês? Porque quem ganha 600 reais, 800, 1.000, podia estar poupando 100, e em 10 meses já está ganhando, já tem 1.000. Não quero nem entrar nos números, mas quem aqui dos meninos tem 6 mil para me emprestar agora? Tá vendo? Só tem um ali atrás, fecha a mão, que senão alguém vai pedir dinheiro para você. Parece muito besta. Parece muito pouco. Parece insignificante. Mas olha como 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 reais começa a fazer muita diferença. Eu peguei aqui, 1 ano do Luiz André, R$10 por mês, 2 anos, R$20, 3 anos. Só que aí, pensa assim, primeiro ano é esdrúxulo, né? Um valor até meio, pastor, fala sério, você tá de brincadeira, isso é palhaçada. 120 no primeiro mês, não estou nem contando os juros, porque vai depender da inteligência aqui, da expertise, para você aplicar esse dinheiro e os juros vai variar. 240, 360, por assim por vai. Eu falei assim, quando o Luiz chegar a 8 anos de idade. Só que, pasme, eu estou fazendo um negócio muito simples. Se o avô der 200 e eu botar lá. Se o avô no aniversário der 500, ele gastar só 100 e eu guardar os 400. E se eu, de repente, resolver colocar um a mais da prestação todo mês e tudo que sobra depois eu jogo lá? Vocês imaginam o que isso aqui pode virar? Então eu penso assim, quem quer viajar mês que vem, pode viajar com R$4.300, sei lá, deixa eu ver. Para Bahia, para Salvador, conhecer Salvador. Quem ainda não conhece Curitiba, R$4.300 para você conhecer Curitiba. R$4.300 para você ir com a sua esposa em Gramado. Dá para ir e voltar em Gramado. Sem pagar nada, sem dever nada para ninguém.
Então, é que eu não tô. É que senão vão daqui a pouco aqui, eu já conheço o povo como é que é. E daqui a pouco vão dizer assim, nossa, o pastor não precisa de salário, não, corta o salário dele. Nossa, o Luiz André é um partidão, olha o tanto de dinheiro que ele tem. Então, eu vou parar aqui. As ideias aqui quando ele chegasse aos 10 anos, o meu objetivo era aqui parar com R$100 e não aumentar mais. Imagina se eu tiver condições de manter os R$100 até os 18 anos dele. Meu objetivo era assim, se você não passar numa faculdade pública, não precisa atrasar nem um ano. Escolhe a faculdade, vai lá e paga e faz. A minha ideia era essa. Não atrase um ano. Não atrase um ano. Pai, mas se eu me arrepender? Meu filho, eu tenho não sei quantas formações em áreas diferentes. Não me arrependo de nenhuma delas. Então mete as caras, faz mais uma, faz mais duas. Pai, o senhor quer que eu estude tanto assim? Não, eu não quero nada. Eu quero que você entenda que o estudo faz sentido para você e traz resultados, inclusive financeiros, como tem trazido para mim, de valorização do seu trabalho. Agora, se você não entender isso, não adianta. Ah, mas e se ele não... Eu já avisei ele. Se ele não tiver competência para cuidar disso aqui, eu dou tudo para minha mulher. E ela gasta tudinho no shopping. Não gasta, não. Brincadeira. Gasta nada. Você imagina, vão gastar dinheiro tudo no shopping. Tô louco. Eu passo mal. Tenho um troço. Acho que eu tenho um ataque caiu. Eu tenho um infarto fulminante lá na hora no shopping. Bom, aí legal. Bom, pergunta. Quanto que uma pessoa... Estou mostrando que R$10 pode fazer a diferença. Em cima disso aqui, eu quero perguntar para os nossos amigos. Quanto que uma pessoa deve guardar por mês? Quanto que ela deve guardar por mês? Quanto que vocês acham que uma pessoa deve guardar por mês? Depende da... Isso, fala aí o que você acha. Não, porque assim, muito depende do quanto que ela possui também, né? No mínimo, R$50. No mínimo o quê? R$50. Olha. No mínimo, isso é no mínimo, por baixo, né? Mas isso é o limite, né? Legal. No mínimo. A maioria das pessoas vão proporcionar a ideia de pelo menos 10%. Né? Não, mas o que eu quero dizer com 50 é quando eu penso, a gente está falando de guardar. Isso. Eu estou pensando uma perspectiva de, se no final do ano eu quero fazer alguma coisa, se no final do ano eu vou passar alguma emergência, alguma necessidade, só esse pequeno valor, é no sentido de que, se eu entender que um pequeno valor, em 12 meses, ele se multiplica naquela quantidade, a partir do momento que eu dobro, triplico e quadriplico, daqui 2 meses, ou daqui 60 meses, eu já vou saber o volume que eu vou ter, né, guardado. Show de bola. E aí, Gilmar, o que você acha? Eu gosto da ideia de porcentagem, então 10%, mas eu acho que tem que começar. Tem que ser, como eu posso dizer, tem que ter uma iniciativa, né? Qualquer valor que seja, no mínimo. Qualquer valor, pelo menos começar, né? Eu gosto da ideia de 10%. 10%. Vou mostrar uma para vocês aqui. Essa não é exatamente o jeito que eu estou fazendo. Mas eu fiz um plano para mim para esse ano de 200 depósitos. Porque eu tenho uma meta lá, X, e a gente ficou bastante tempo viajando, um tempo lá no norte e tal. Inclusive, um pouco da reserva do Luiz André eu tive que usar, negócio de escola, algumas emergências. E aí eu falei assim, nós vamos entrar num plano de recuperação. E aí eu estabeleci 200 depósitos de valores diferentes. Começa com R$50 até R$270. Um depósito maior de R$270. Sei lá, estou trabalhando aqui na igreja, de repente fui para casa, tem um frete para fazer, vou fazer um frete. Pá, dei uma aula em tal lugar, peguei um dinheiro, vou guardar aquele dinheiro. Fiz um frete em tal lugar, vou guardar aquele dinheiro. Então eu botei uma meta de 200 depósitos de valores diferentes. Não tem nenhum valor igual. E aí eu tenho uma meta final aqui embaixo. Olha a meta dessa moça, dessa pessoa, R$5.000, basicamente. Começa com R$1 e o valor maior dela é 100. Então, ela criou uma metodologia, né? Eu já tive em alguns lugares que a pessoa virava para mim e falava assim, pastor, eu não consigo guardar dinheiro de jeito nenhum. Aí a pessoa veio e fala, faz um consórcio, faz isso, faz aquilo. Eu falei, não, então compra um terreno. Apareceu um condomínio em tal lugar lá que a prestação é baixinha, R$400, 300 e poucos reais, R$500. Você compra aquele trem e esquece, e paga todo mês. Porque foi um jeito da pessoa entender que ela precisa parar de gastar. Porque ela ganhava todo o dinheiro e todo o dinheiro ela gastava e ela não conseguia poupar. E não ganhava era pouco, não. Essa pessoa que me pediu conselho era vendedor ambulante. Irmão, não duvide de um vendedor ambulante. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Ele vendia pomada no busão lá no geladão lá de Marituba até o São Brás, perto da rodoviária de Belém. E aí ele chegou para mim e falou, pastor, eu saio de casa 6 horas da manhã, pego minhas caixas, arrumo a caixa, entro no ônibus 7.
Quando é 2 horas, eu estou em casa. E eu falei, quanto você ganha por dia? Pastor, o dia que eu ganho menos é R$250. Eu falei, você está de brincadeira, pai? Vou trabalhar com você? R$250 vendendo pomada. E ele virou para mim e falou assim, eu não consigo guardar nada. Aí lembra, Giovana, do conselho que você deu do cara lá? Um corte por dia seu, um corte seu. Eu virei pro cara e falei, se você comprar um terreno e pagar uma parcela de R$400 por mês, cara, é 2 dias de trabalho por mês seu. 2 dias de trabalho fraco seu, você paga esse terreno. Daqui 5 anos você não tem ideia de quanto que vai valer esse terreno. Então, eu acho que existem várias metodologias para que você possa melhorar e atingir seus objetivos. E aí, lembra, aqui, irmãos, não é nada de negócio de você ficar rico, você ficar milionário. E eu não sou contra você ficar, não. Se você tiver uma ideia muito boa, for honesto, trabalhador, honroso com as suas coisas, está tudo certo. Eu só estou dizendo assim, nós como cristãos podíamos ter uma vida melhor, sem muita dívida, sem ficar com a corda no pescoço o tempo todo, se a gente viver com mais qualidade, não depender tanto dos outros, quando alguém precisar de uma ajuda, a gente ter para ajudar, e de repente você começar a experimentar, a acessar algumas coisas que talvez você nunca pôde. Então eu contei aqui, né, que eu levei meus meninos para comer uma coxinha, cara. Irmão, mas sem peso, sem dor. Para também não ter aquela mentalidade de escassez, de que não pode. Mas eu também choco com a realidade. Ontem nós fomos dar um passeio dentro do carro, numa comunidade que eu não vou dizer o nome, bem perto daqui. Fui lá comprar leite, que lá o leite é mais barato e tal, dar uns rolês. E mostrar para eles... Saber o leite. A Pitamil, leite caro pra caramba, e lá eu consigo comprar um pouco mais barato. Então, é porque aquela mentalidade de todo mundo ajuda todo mundo, então o empresário diminui um pouco o custo, vende para os conterrâneos, para o meu povo que é da Bahia, então a loja do fulano chama Santana, a do outro chama Feira, a do outro chama Lagoinha, então todo mundo está ajudando todo mundo, e aí eu fui com essa ideia de que lá eu compro, mas eu quero mostrar a realidade para meus filhos. E sabe o que é uma coisa legal? Que eu mostro para ele e falo, filhos, não duvide de que aqui tem poder econômico. Eu viro para meus filhos e falo que comunidades crescentes, elas têm uma economia própria, elas têm economia paralela, elas têm dinheiro próprio, entre aspas, ali dentro. Por quê? Porque o dinheiro gira, tem gente empreendedora, trabalhando, correndo atrás, fazendo. Eu mostrei um prédio para meu filho, eu falei, Luiz André, você imagina um cara que estudou a 3ª série, 4ª série, que construiu isso aqui, cara. Os filhos dos filhos deles vai desfrutar desse prédio. Você pega um prédio no meio de uma comunidade com 1, 2, 3, 4, 5 pavimentos. O negócio balança para cá, balança, mas não cai. Mas aquele homem que construiu aqueles 5 predinhos, cara, ele vai abençoar a família dele para 2, 3 gerações. Então, eu acho que não tem uma medida certa, eu parto da ideia de 10%, os meninos, o Lucas até sugere 50%. Você viu, no plano que eu coloquei aqui de R$10, se multiplicar para 50 desde o começo, cara, você imagina que show? É que aqui eu fiz um negócio que eu falei assim, mesmo que eu não esteja num emprego formal, eu quero não deixar de cumprir isso aqui, Mas você vê, se você colocar R$50 e multiplicar, isso aqui vai ser fabuloso. Fala aí, Gilmar. O senhor estava falando da metodologia. Lá em casa a gente usa uma que é de receber o salário, o dinheiro e colocar em caixinhas, dar uma finalidade para ele. Olha. Então já está separado entre o dinheiro, separa o dinheiro da água, da luz, da internet, dá uma finalidade para ele e você consegue separar. Então, o dízimo, consegue separar o dinheiro para ofertar e já dá um destino para ele. Show de bola. Eu vou fazer só um pouquinho. Que é a ideia de não usar necessariamente porcentagem, que é a ideia que eu aplico. Que eu pego as minhas finanças e eu coloco em blocos o que eu gasto. Então, esse é o mercado, isso é o açougue, isso é a internet. Entra em blocos, eu sei mais ou menos com quanto eu gasto e com quanto vai sobrar. E na medida que eu sei quanto que vai sobrar, eu sei quanto que eu posso guardar. Show de bola. Então, eu vou fazer essa pergunta, mas vão responder assim de cara, mas só para vocês guardam dinheiro mensalmente? Todos os meses. Não precisa falar quanto. Você guarda dinheiro todo mês. Há quanto tempo você faz isso? Eu acho que desde que eu casei, assim, que começou... Show de bola. E a esposa ajudou nesse processo? Com certeza. Eita, olha aí. Glória a Deus. Não, eu vou te falar, você é homem, talvez tenha dificuldade com consumismo, compulsividade de compra. Seja tão homem, presta atenção no que eu vou dizer.
Se você é um homem que tem dificuldade com o consumismo, você é compulsivo em compra, não sabe administrar o dinheiro, seja tão homem ao ponto de pensar no bem da sua família e deixar sua mulher administrar o dinheiro, se ela administra melhor que você. Porque tem casas que só vão para frente porque a mulher está segurando, porque tem homem que, pelo amor de Deus, como também tem mulher que não ajuda. Então presta atenção, se os dois tiverem uma visão razoavelmente parecida, imagina onde a gente pode chegar. Legal, os dois guardam dinheiro, eu também guardo dinheiro, não guardo igual eles, porque eles estão muito mais na frente que eu. Pergunta rápida, qual é a diferença entre poupança e reserva de emergência? Para ajudar a galera. A reserva de emergência nada mais é que aquele dinheiro que eu não posso gastar com nenhuma outra coisa. Nem emprestar. Nem emprestar. Nem dar. Não dá pra ninguém. Presta atenção. Não sai de lugar nenhum. Ele é único exclusivamente para uma necessidade. Algo extremamente necessário, né? Uma emergência de fato. É o que a própria palavra diz. Então, depende do tamanho, é claro que você vai ter, mas pode ser um desemprego. Pode ser, por exemplo, na minha casa lá, deu cupim. E de onde você vai tirar esse dinheiro? Não, você vai tirar dessa reserva de emergência, está justamente para uma situação como essa específica. Você não empresta, você não dá para ninguém, é para você gastar com algo que de fato vai acontecer, pessoal. Não importa, vai chegar uma necessidade e esse dinheiro vai fazer falta. Quer falar alguma coisa? Poupança é o dinheiro guardado para um planejamento, uma reforma de uma casa, trocar um celular futuramente, comprar uma casa, e a emergência de uma situação inesperada. Saúde, alguma emergência em casa. Legal. Alguém quer falar alguma coisa? E aí a gente vai pro final, tá bom? Essa semana a gente teve uma perda, né? Eu tinha uma Shih Tzu e ela veio a falecer depois do ensaio, ensaio sexta, né? Na sexta-feira, saí daqui e fui lá, a gente faleceu. E teve custo altíssimos, né? Enfim. E a gente, durante a semana, a gente teve custo que foi emergencial. Durante toda a semana a gente teve internação, tal, enfim, uma série de despesas aí. E a gente usou reserva para poder sanar com essa despesa, mas só para complementar aqui, se não tivesse a reserva, eu ia usar o cheque especial, ou cartão de crédito, enfim, para ter que sanar essa despesa. Legal. Vai lá, a esposa de Gilmar quer falar, e aí a gente vai pro finalzinho, tá bom? Uma coisa que a gente fala em casa é que se algo já tem data, não é emergência. Tipo, você tem IPTU para pagar, IPVA para pagar, tipo, isso não é emergência. Então, às vezes as pessoas acham que essas coisas vai facilitar ela. Tipo, eu tô com a reserva aqui, vou pegar esse dinheiro e vou pagar o IPVA. Tipo, não é para isso. E a gente fala que essas coisas que já sabe que são anuais, a gente usa as caixinhas. Tipo, se o IPVA é R$1.000 e todo mês você colocar 100, tipo, ano que vem, você não vai se preocupar com o IPVA. Você não vai se preocupar com o IPTU, porque ele já está pago. Não vai ser aquela coisa, eu vou ter que correr agora para providenciar esse dinheiro, que é de uma coisa que você já sabe que você vai ter que pagar. Muito bom. Teria inúmeros versículos sobre planejamento, sobre cuidado, sobre várias outras coisas. Só o próprio conselho que José dá para Faraó dos 20% seria extraordinário. Eu estou contextualizando para algumas pessoas o conselho de Faraó de 20 muda para 7, porque foi 20 em 7 anos. Então imagina você guardar 7% de tudo nos próximos 20 anos. Cara, tu aposenta tranquilo, tu aposenta assim na benção. E aí eu quero ir para os finais com essa ideia. Projeto Nando eu não quero mostrar não. Vou mostrar sim. Projeto Nando foi um cara que trabalhou para nós. E ele virou um dia para mim e falou assim, nossa, eu queria muito ter uma vida abençoada que nem a sua. Eu falei, como assim, cara? Metade da idade dele, ele já estava 20 anos trabalhando, morando de aluguel, trabalhava para nós, só que ele tinha problema com cerveja e problema com cigarro. E aí eu fiz um projeto para ele sair do aluguel, que foi isso aqui, ó. Você imagina uma pessoa durante 5... Eu virei para ele e falei, Nando, se você parar de fumar, você nem precisa virar crente. Se você virar crente, parar de beber e fumar, você fica rico. Se você parar de fumar, você sai do aluguel. Ele falou, nossa, tô falando, vou pôr uma folha de sulfite e vou te entregar. Eu falei, vai demorar 5 anos, você já está pagando, você já está há 20 morando de aluguel mesmo, qual o problema? Aí eu fiz aquelas pesquisas de apartamento de Minha Casa Minha Vida, eu ia falar Minha Casa Minha Dívida, subsídio, aquelas coisas e tal, e olha aqui o projeto que eu fiz para ele, ó, 5 anos... Oi?
Isso, obrigado, Adassa. A Adassa está me lembrando aqui, talvez eu estou olhando para o relógio com um pouco de pressa, mas a ideia é assim, esses R$250, se ele parasse, isso aqui ele gastava por mês de cigarro. Ele me falou quantos maços de cigarro que ele fumava por dia, eu somei aquilo por semana, por mês, e cada valor de cada maço de cigarro. Dava mais do que isso aqui, dava 200 e pouco. R$264 mais ou menos, na época, o tipo de cigarro que ele fumava lá. Ele falou, não é porque eu gosto desse, não gosto do outro, tal. Além de ser ruim, ainda escolhi o pior. Aí eu falei, beleza, eu vou fazer um plano para você e vou te mostrar que é possível. Se você vai obedecer ou não, é outras coisas. Porque olha aqui, de novo a dinâmica, 3 mais juros, 6 mais juros e tal, e assim vai. Chegou o final do ano, de 5 anos, ele teria esses 15 mil, mais os juros, que era para ser a entrada do apartamento. E eu virei para ele e falei, é possível. Se você escolher um imóvel de R$160 mil, você pode ter um subsídio, dar a entrada 15 mil e financiar o resto aí no Minha Casa Minha Dívida para 35 anos aí a perder de vista. Mas ele está pagando aluguel há 20. Se ele tivesse feito isso há 20 anos atrás, estava faltando quase 10. Só estava quase pago. Então eu sou da ideia de que todo mínimo, e aí é que eu quero voltar aqui. Cadê a frase? Todo mínimo, repete comigo. Todo mínimo, por mais mínimo que seja, é um mínimo passivo de crescimento. Colocar a lista de R$10 é para dar um choque mesmo. Porque geralmente a gente fala que não dá, que não dá, que não dá, que não dá. Então o R$10 aqui é para provar para todo mundo que é possível, que dá. E aí para a gente finalizar, em uma palavra, defina para nós, o que é guardar dinheiro? Uma palavra, o que é guardar dinheiro? Pode ser 2? Pode, vai. Eu acho que prudência e descanso. Descanso. Que nem Prudência. a esposa falou, né? Eu diria descanso porque ela deu o exemplo do IPVA, então quando chega o começo do ano eu não preciso correr para saber de onde que eu vou tirar aquele dinheiro e pagar aquilo, né? E aí tem um exemplo na Bíblia ali de Levítico, que o povo trabalhava 6 anos, no 7º descansava, né? Já pensou? E aí só descansava quem produziu e administrou bem. Excelente, nossa, show de bola. Fala, Lucas. Uma palavra só é pouco, mas seria o seguinte, tranquilidade no momento de estresse. Né? Então, porque você vai passar por um estresse, né? Uma situação específica. Mas aquele recurso que você pensa, eu tenho, já traz um alívio tão imediato que não tem como medir isso. Eu gosto de pensar também em futuro e gosto de pensar em oportunidade. Quem guarda dinheiro no momento de crise, aproveita as melhores oportunidades. E eu não gosto de pensar na ideia de que estamos explorando pessoas ou se valendo das situações difíceis em que elas passam. Mas, infelizmente, as pessoas, pela imprudência, pela dificuldade delas, inclusive faz parte de uma ideia de consequência delas. É geralmente num momento de muita crise que quem está preparado e resguardado financeiramente tem algum potencial de crescimento. Onde que geralmente pessoas que estão guardando uma certa quantia de dinheiro vê aquele dinheiro multiplicar. Exatamente em momentos de crise, porque ela está com dinheiro ou algum recurso guardado e aí ela tem uma oportunidade ampliada, porque em momentos de crise muita gente entra em desespero e se desfaz das coisas e vende as coisas de uma maneira que talvez não devesse fazer, mas infelizmente pela falta de cuidado e de prudência financeira elas fazem isso. Gente, 9h45. Que alegria, passou muito rápido, que momento interessante. 8h45, perdão. Mas eu queria, assim, agradecer os meninos, né? Uma salva de palmas para eles. E dizer para você que eles, inclusive, podem te ajudar. São irmãos da nossa casa, são irmãos aqui da igreja. Se você tem interesse em saber melhor, eu já tenho praticado a guarda de dinheiro, mas fez que nem eu, que muitos anos só deixou na poupança, perdeu juros, perdeu o crescimento. Converse com ele. Eu quero uma metodologia de como é que eu posso aplicar, melhorar meus recursos. Converse com ele. Eu não tenho disciplina de guardar dinheiro, quero uma ideia. Conversa com ele. E tenho certeza que eles vão ajudar você. Giovan ajudou a gente no começo do mês, a Sil. A Sil já tem aí até, inclusive, prestado consultoria para outras pessoas. E dentro daquilo que tiver ao nosso alcance, nós queremos ajudar você, porque você tem uma vida melhor, uma vida financeira mais tranquila. E se Deus te der um amanhã, que esse amanhã não seja um tormento, mas seja uma alegria e um desfrute.